Oi, gente! Como é que vocês estão? Bora começar mais uma live aqui no Educação para a Paz. Hoje para falar de yoga para crianças. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Oi, Fer, oi, Maria Laura. Minha convidada, já vou. Tudo bem, Eliane, Denise, Alfaiate. Cris Pitanga, estás aí? Acho que está virado ao contrário. Vira Ué, a câmera. ah, Isso! Muito boa noite, tia Cris. dois, Carolzinha. Que gostoso estar com você mais uma Estamos ao vez. vivo aí para todo o Brasil e mundo, diretamente, Oh, coisa diretamente do Instagram. Tá tudo certo com o meu som, com o meu vídeo? Te vejo bem também? boa, meu, tá bom? Tudo bem com o meu? Tudo jóia. Ai, que Bom, bom. lembrando, pessoal, que existe uma setinha aqui no canto inferior direito, perto da tia Cris, perto do coração da tia Cris aqui, Pitanga. Vocês podem encaminhar a live para outras pessoas. Hoje vai ser muito legal. Vamos falar sobre este livro aqui, ó. Descubra o Yogi que existe em você, ele fica espelhado, né? Livro da Cris Pitanga, É. né? Cris, que é autora também do Yoga com Música. Bom, deixa eu apresentar a Cris direito aqui. Vamos lá. Cris Pitanga Vai é lá. pedagoga e psicopedagoga, tem extensão universitária em yoga pela FMU São Paulo, é instrutora de yoga para crianças, formada pela escola World Peace Yoga School da Índia, certificada pela Yoga Alliance, participante de congressos e cursos de yoga no Brasil e no exterior, Índia e Califórnia. É estudante de Kriya Yoga pela Self-Realization Fellowship, a instituição criada pela Yogananda, que baseia todo o nosso programa aqui de Educação para a Paz. A Cris está na Self há 30 anos. Atua como consultora educacional e empresarial há 20 anos, na área interpessoal e convivências de yoga e meditação. É autora de livros infantis, compositora de músicas, poemas e versos infantis. Como eu estava dizendo, a live de hoje é sobre o livro Descubra o Yogi que existe em você. E esse livro é bem prático, então a Cris vai trazer ao longo aqui do nosso papo diversos exercícios e práticas para se fazer com crianças um pouquinho mais velhas, já em fase de alfabetização ou alfabetizadas, mas a gente vai falar isso mais adiante. Fiquem com a gente e aproveitem para compartilhar a live aí com outras pessoas interessadas. Cris, vamos começar do começo? Quero saber por que você resolveu escrever esse livro. Me conta. Bom, primeiro, obrigada, né, Carol? Foi interessante porque eu estava pensando de propor isso, da gente fazer alguma coisa em relação ao livro, e imediatamente você me ligou. Pensei e você entrou em contato comigo, né? Então, assim, eu sempre atleta, né? E também com pré-adolescente e adolescente. É, esse trabalho nunca foi só baseado em posturas, respirações e relaxamentos, né? Eu sempre trouxe essas experiências, essas práticas da yoga, alinhado com os conceitos e os ensinamentos da yoga, né? Então, as crianças sempre, em todas as aulas, elas tinham contato com algum tipo de conhecimento, né, da yoga além da prática. Aí eu pensei assim, puxa vida, se isso acontece na minha sala de aula, eu podia bem pegar dessas experiências todas que eu já tive, sistematizar o material para que a criança pudesse ter acesso a essa parte. Porque a parte de posturas, de respirações, de relaxamento e tal, ela sempre está tendo acesso a isso, né? Quer dizer, aquelas crianças que praticam, as escolas que oferecem, então a criança tem acesso a isso. Aí eu falei, poxa, seria maravilhoso, né, escrever um livro com essas experiências que eu tive, né, visando, né, tipo assim, a saúde integral. Então, a criança, na verdade, Carol, esse livro, ele contempla todas as áreas importantes da nossa vida: o corpo, a mente, as emoções, as relações, né, e a parte da alma, né? Então,
cada capítulo trabalha uma área né, da nossa vida. Então, por isso que aí assim surgiu, né? Surgiu o livro com essa intenção, né, de que eu pensei, poxa, mais crianças poderiam ter acesso a isso, e me veio essa ideia assim de fazer um livro interativo, um livro em que a criança pudesse conversar com ele, pudesse criar, pudesse realizar atividades, né, para, enfim, para poder ter esse contato com a IOP. De um outro jeito, não só na realização dos exercícios, das técnicas da IOP. É muito, Que vai fazer isso também, né, o tempo sim, inteiro. sim. É muito legal essa história de interagir, né? E de escrever, sabe, Cris, que a gente fez uma oficina recentemente aqui, né, pela Educação para a Paz, numa escola, no METEC em Atibaia, interior de São Paulo, e a gente propôs uma atividade, foi com adolescentes, né? E depois a gente ouviu uma das músicas do nosso programa, tá? A gente propôs uma atividade de autoanálise em que os adolescentes escreviam numa folha dividida em dois blocos, de um lado o que elas achavam que acelerava a mente delas e no outro bloco aquilo que elas achavam que poderia desacelerar a mente, né? E a gente teve um feedback posterior a esse encontro desses jovens dizendo que foi muito importante escrever, porque quando a gente escreve, né, a gente materializa, a gente elabora melhor aquilo que está acontecendo. E o Yogananda, que é nosso mestre, o mestre por trás aí de todo o nosso projeto e do seu trabalho também, fala muito disso, né? Da gente fazer um diário espiritual e anotar as nossas questões, porque isso ajuda a gente a até olhar para onde que a gente deve caminhar, né? Exatamente. E essa foi a intenção do livro, né, Carol? Que a criança o tempo inteiro ela vai estar interagindo com os conteúdos, mas ela vai estar fazendo isso que você falou, ela vai estar fazendo tipo um diário, ela vai estar registrando essas reflexões, essa autoanálise, porque ela vai fazer uma autoanálise em vários momentos, ela vai fazer uma reflexão sobre a vida dela em vários momentos, e isso vai ficar registrado. E algo muito interessante assim que eu gosto também nesse livro é porque como você tem tipo um diário registrado, quando você volta com a criança naquele item, né, que você trabalhou, ela ou às vezes ela vai se assustar, ou às vezes ela fala, nossa, mas isso eu já melhorei, isso já mudou, então ela vai poder reavaliar, né, ressignificar, refletir novamente sobre aquele ponto, né, que ela deixou registrado. Então esse também é uma das coisas assim que eu acho muito valiosas, né? Quando a criança tem a oportunidade de deixar registrado uma autoanálise, uma autoavaliação que ela fez sobre o. Muito bom. Para quem está entrando agora, estamos falando deste livro aqui, Descubra o Yoga que existe em você, que vocês encontram no link da bio aqui do Educação para a Paz ou no site do Onisciência. Entrem depois da live, né, pessoal, que a prosa está só começando. Eu queria aproveitar para dar um pequeno spoiler do final do nosso encontro, que hoje a gente vai falar com uma outra pessoa aqui na live também, que é uma aluna da Cris, a Mariana Monteiro. Eu vi que ela mandou umas rosinhas aí para a gente, uns coraçõezinhos, então ela já está na área. A Mariana fez um trabalho, está fazendo um trabalho lindo com o livro, então ela vai contar na prática como que ela tem usado isso, né, esses conhecimentos todos e os exercícios na yoga para crianças. Cris, ontem foi o Dia Internacional da Yoga. Celebramos todos, cantamos parabéns, não é? Celebramos muito essa ciência milenar que transformou as nossas vidas e transformou a vida já de tanta gente. Mas tem um bocado de pessoas que ainda acham que yoga é só posturas. Você estava falando um pouquinho disso, né? Desse campo mais amplo, desse universo mais amplo da yoga, de autoconhecimento e que o livro propõe, né? Inclusive de explorar e, enfim, aprofundar com a criança. Queria que você trouxesse, tem uma história no livro do Gopal, um dos personagens do seu Descubra o Yoga que existe em você. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho, né, o que que o Gopal descobriu ao entender o que é a yoga. Fala um pouquinho disso, e aí se você já puder emendar uma prática, vai ser uma boniteza. Ah, ok. Então, o Gopal, ele é um menino, né, que tem esse nome aí indiano, né? Então, o Gopal, ele começou a praticar yoga com 3 anos de idade, hoje ele já tem 12 anos de idade.
E ele, nesse livro, ele conta as lições, as descobertas que ele teve com a prática da yoga, inclusive com a prática dos exercícios mesmo que tem nesse livro. Uma outra coisa interessante é que ele não fala só dele no livro, né? Ele vai contando também experiências que ele teve com os amigos dele. E aí, em se falando nisso, eu vou responder a tua pergunta. Certo dia, o Gopal, ele foi na praia. E ele foi na praia com um amigo dele chamado João, né? E aí o João, ele ainda estava começando, ele ainda não sabia muito sobre yoga, ele estava assim muito curioso em entender. E aí chegou uma certa hora, né, que eles estavam lá sentados, conversando, batendo papo na praia. Aí o João virou para o Gopal e falou assim: Gopal, mas afinal, o que é yoga? Você pode me dizer? E daí o Gopal falou assim para eles: faz o seguinte, vamos sentar que nem um sábio. Aí eles sentaram de pernas cruzadas, aí o Gopal pediu para ele fechar os olhos. E o Gopal tinha um diário, como você falou, né, que o Yogananda sugere. E ele tinha esse caderno, né, que ele falava que era o caderno dele. Ele falou, caderno de yoga. Aí ele pegou esse, ele falou, eu tenho aqui no meu caderno de yoga, e ele estava com esse caderno dele, e aqui no meu caderno eu tenho esse conceito de yoga. E aí ele sugeriu para o amigo fechar os olhos, e ele leria ele leu, na verdade, o conceito que ele fez sobre yoga. E o conceito dele é tão lindo que ele fala da yoga de uma maneira geral, a yoga, né, como que é para o corpo, para a mente, para as emoções, como que a yoga te coloca na relação com todos os seres, como é que a yoga nessa relação com as suas qualidades mais nobres e tal. Então, eu não vou ler para vocês o conceito dele, né? A hora que você puder, que você tiver acesso a esse livro, eu peço para que você leia, porque é muito interessante para a idade dele ele escrever algo tão interessante. Mas eu quero propor para vocês para a gente fazer um exercício que o Gopal fez para sentir dentro dele o que é yoga para ele. E assim, e ele propôs a mesma coisa para o João. Então, mesmo que você tenha pouca prática de yoga, ou se você tiver muita prática de yoga, ou se você não tiver nenhuma, ainda assim você vai encontrar um conceito de yoga. Então, vamos ver o que ele fez com um amigo dele? Então, primeiro vocês vão fechar os olhos agora. Você vai, se quiser até colocar as mãos aqui entre as sobrancelhas, não está isso no exercício, mas é gostoso para você sentir esse ponto da concentração. Aí depois você tira a mão. Aí você vai respirar bem fundo, vai soltar o ar. Faz isso algumas vezes. Respira bem fundo, solta o ar. E tenta encontrar, assim, dentro de você, qual é o desenho que simboliza o significado da yoga para você? Então, pense em algum desenho que represente o que é yoga para você. Se precisar, você respira novamente, solta o ar e tenta encontrar assim, no teu coração qual é o desenho que representa que é yoga para você. E aí, quem já fez o exercício, que já se conectou com o teu coração e já sentiu como esse desenho, podia escrever aqui no chat, assim, para a gente saber e qual será, né, a imagem que representa o que é yoga para você. E é interessante, enquanto as pessoas escrevem, Carol, que esse exercício, ele está numa parte do livro muito legal, porque nessa parte do livro é o momento em que a criança é convidada para fazer a capa do livro. Então, não sei se vocês perceberam, mas esse livro ele não tem uma capa, né? Ele tem só essa rodinha, como é que é esse círculo aqui, né? Branco. E olha, para Mari é o sol que representa o que é yoga para ela. Então, aqui nessa parte, a criança vai ser convidada a fazer um desenho. E ela, então, que vai criar a capa do livro dela. Então, eu adoro essa parte, sabe? De que é a criança que faz a capa do livro. Então é isso, Carol. Enquanto as pessoas vão colocando aí qual o desenho que representa yoga para elas,
a gente pode continuar. Ou seja, né, Cris, cada criança fica com um livro customizado, né, único, personalizado. E é um livro Exato, com o qual ela está extremamente conectada, né? Porque ela faz parte dele, ela ajudou. Você quer contar algumas histórias? Você lembra de algumas capas que você já recebeu? Assim, tem alguma história curiosa de. muito. Tem até uma história muito linda, que é uma mãe que ela tem duas Aham. filhas e que eles viajaram para um sítio. E um lugar muito lindo, assim, um lugar super bonito. E daí eles iam passear, né? Tipo, tinha umas cachoeiras no lugar e tal, eles iam passear. Mas aí as duas falaram assim: ai, mamãe, a gente não quer ir agora, porque a gente decidiu fazer a capa do livro Descubra o Yoga que existe em você. E aí a mãe me mandou uma foto com a capa, né, do livro e contou essa história. Eu achei bem bonitinho, né? Porque elas falaram que fizeram exercício, elas estavam lá quietinhas, sentindo no coração que ela, né, na hora que o livro convida para fazer isso, então elas estavam lá super concentradas e dizendo que não iriam para poder fazer a capa do livro. Então, teve uma outra experiência que eu achei bem bonita também, que a criança quis criar junto com a mãe, ela não quis fazer sozinha, ela queria fazer junto com a mãe o conceito legal. Porque eu achei também muito, né, uma experiência linda, né? Quer dizer, a mãe com o filho fazer junto. O que eu me lembro agora nesse momento são essas duas Muito histórias. bonito, muito bonito. Ô, Cris, talvez tenha alguém que esteja assistindo. Vamos ver só aqui, né, que o pessoal, Fran Pereira Yoga, o desenho de um pombo que representa a paz, a tranquilidade e a energia de voar. E yoga é isso. Olha que bonito. Um pombo. Ai, que lindo, a Fran. Oi, Francisca, Ô, obrigada. Cris, talvez tenha alguém Ó, aqui que eventualmente esteja entrando em contato pela primeira vez com a yoga, né? Ou que pensou em de repente comprar o livro para uma criança que nunca ouviu falar em yoga. É possível que essa criança se conecte e crie até essa imagem mental, mesmo sem saber muito bem o que é yoga? é sim, sabe por quê, Carol? Logo no início do livro, ele já vai conduzindo a criança a entender um pouco o que que é. Daí tem o Gopal explicando o que que é, né? Então aí a criança já vai começando a entrar em contato, né? E hoje em dia, talvez assim, há um tempo atrás, isso fosse um pouco mais difícil, mas hoje em dia a yoga tá diferente, Uhum. está muito mais vinculada, né? Todo mundo já está Tá mais sabendo mais. pop. Então, assim, mesmo. Tá mais Oi? pop. Mais pouco, tá mais pouco, exatamente. Então, o Gopal, ele vai explicando já algumas coisas no início e tal, então a criança já vai, o próprio conceito que ele faz, então já dá para a criança ir entendendo o que que é, o que significa, né? Então, e depois, então, melhor ainda, porque daí vai ter os exercícios que serão feitos, que aí a criança vai se apropriando mais ainda, né? E aí ela vai, inclusive, nesse livro, quem for, vamos supor, uma criança que nunca praticou e for ter contato primeiro com esse livro, ela vai ter contato primeiro com os conceitos da yoga, né? Paralelamente com a prática, porque tem pequenas práticas dentro do livro. E no final do livro tem uma pequena série de yoga. Ela vai ver assim, então yoga é isso, né? Quer dizer, todos os conceitos, e aí depois vai ter uma pequena prática para ela que não conhece, né, Também as fazer. posturas. Para quem está entrando agora, estamos falando de. Pode fazer, né? Quem está dando de presente, pode até começar pelo fim, mostrar quais são as posturas, fazer as Legal. posturas com as crianças, depois trabalha o livro todo, enfim, né? Mas ainda assim, a maneira como o livro foi construído já vai conduzindo a criança a entender cada significado da yoga, né? Parte por parte. Muito bom. Então, estamos falando desse livro aqui, Descubra o Yoga que existe em você, editado pela Unicense, de autoria de Cris Pitanga, que aparece aqui na parte de baixo da sua tela. Ô, Cris, vamos falar um pouquinho. Enfim, a gente está aí num mundo extremamente tecnológico, né? Até comentei contigo na nossa conversa pré-live de uma história que eu vi de uma pessoa conhecida, bastante triste, na verdade, de um bebê, né, muito pequenininho que um dia começou a tocar no rosto da mãe como se o rosto dela fosse uma tela, né? Assim, passando como se fosse touchscreen, né? Porque ela está tão habituada ao contato com o celular que ela ainda não consegue fazer
né, e está numa fase ainda em que tudo está meio integrado, que ela não consegue fazer essa diferenciação entre o que é uma coisa e outra, né? Mas aqui no teu livro, você sugere uma espécie de cliques iogues. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Parafraseando aí Bela Gil, que sempre fala, você só pode substituir o chocolate pela tâmara ou pela uva passa. Eu queria que você dissesse como que as famílias, os educadores podem ajudar as crianças a substituírem esses cliques nas telas pelos cliques iogues. Então, o interessante assim, sabe, Carol, nós temos algo muito interessante na yoga a nosso favor. A própria prática da yoga, né? Então, se a criança tem a prática de yoga como algo rotineiro, sistemático, existe a disciplina, né? Ou uma vez por semana, ou se ela faz um pouquinho todos os dias, antes de dormir, na hora que acorda, nem que seja uma postura, duas posturas, ou uma breve meditação. Então, se a família coloca a yoga como um hábito, seja ela indo a algum lugar que ela vai praticar uma vez por semana, ou seja, na própria casa, ter essa rotina, né? A criança, ela já ela entra em contato, né, com seus processos internos e vai mudar completamente a forma dela olhar as coisas. Então, por exemplo, eu tive uma aluna na arte de ser, né, porque eu ajudei também lá nos primórdios, logo quando a arte de ser é, foi fundada, eu estava lá em São Paulo, fui para São Paulo, eu fui para São Paulo para ajudar, né, a coordenar a arte de ser. E a gente teve uma aluna que ela ficou com a gente durante um tempo, e depois eu fiquei assim, eu não lembro se 3 ou 4 anos sem Uhum, vê-la. E quando eu encontrei com ela, ela falou: Tia Cris, eu tenho que te contar uma coisa. E a gente nunca falava assim, ai, olha, eletrônica é isso, eletrônica é uhum, aquilo, não é bom para isso, não é bom para aquilo, enfim. Era mais essa questão da meditação, da gente descobrindo os nossos hábitos, a gente descobrindo o que é bom, o que não é bom, enfim, né? Ela virou para mim e falou: Sabe o que eu queria te contar? Que teve um dia que eu fiz uma página no Facebook para mim. Mas eu meditei um pouquinho e eu senti no meu coração que eu não devia de ter aquela página. Aquilo não era legal para mim. Eu vi que ali tinham muitas coisas que não eram boas para mim. E eu eliminei, eu tirei da minha vida, eu não tenho mais. Aí eu falei: Gente, poxa vida, sabe, a gente ficou um tempão junto na arte de ser, fiquei 3, 4, sei lá, 3 ou 4 anos sem vê-la, e ela conta isso. E essa história não está no livro Yoga com Música, mas é uma história que tem a ver com uma história que eu vou contar agora, que é um menino chamado Francesco, que ele descobriu um novo jeito de viver, sabe? O que que ele fez? Todos os dias, olha que interessante, todos os dias ele tinha um hábito, que é até um hábito bem yogi, né? Os yogis têm bem esse hábito, de perguntar para ele mesmo como que foi o dia dele, o que que ele fez que ele deve continuar fazendo, o que que ele fez que ele não deve continuar fazendo. E numa dessas reflexões do Francesco, ele teve um clique yogi, né? Que ele percebeu que ele estava usando demasiadamente os eletrônicos, e ele percebeu que isso não estava sendo nem muito bom para o físico dele. Carol, é tão interessante que ele encontra o que Buda diz, o caminho do meio, sabe? Ele encontrou, né, um menino jovem, pré-adolescente, ele encontrou um caminho do meio, não é que ele ia tirar isso da vida dele, porque eles gostam e tem coisas que são bacanas e tudo. Como que ele poderia lidar com isso? E ele encontrou esse caminho do meio, e no livro conta o que ele fez, que caminho do meio é esse que o Gopal encontrou, que o Gopal, desculpa, o Francisco encontrou, que é um dos amigos do Gopal. Então, agora, eu gostaria de propor para vocês da gente fazer um exercício. Quem sabe você também não vai ter algum clique, ó, igual teve, Francisco. Vamos, bora. vamos fazer? Todo mundo topa? Então, vamos lá. O exercício que o Francesco fez foi o seguinte. Primeira coisa, ele propõe que você se sente com a coluna reta, que você feche os olhos e mantenha-os concentrados no ponto entre as duas sobrancelhas. Ele diz: esse é o ponto de maior concentração no nosso corpo. Respire várias vezes, soltando o ar pelo nariz.
A cada respiração, relaxe e concentre-se na tranquilidade que existe em você. Entregue seu corpo a uma imensa sensação de paz. Quando você estiver bem relaxado, quando você estiver bem relaxada, pense em uma escolha que você precisa fazer. Quando você estiver bem relaxado, pense em uma escolha que precise fazer. E sinta a resposta brotando em seu coração. Agora a gente pode respirar fundo, soltar o ar. E a hora que você quiser, vai abrindo os olhos. Agora é interessante, Carol, que o Francesco, ele leu no livro Onde Existe Luz, do mestre Yogi Paramahansa Yogananda, que quando você precisa fazer alguma escolha, você deve se sentar, acalmar a mente e, em silêncio, sentir o melhor caminho a seguir. E foi assim, né, que ele teve o clique. E esse livro é interessante porque ele depois vai convidando a criança a também a ter os seus próprios cliques. Inclusive, nesse capítulo, a criança já vai poder entrar em contato com alguns cliques e óbvios dela, entendeu? Com esse formato, com esse exercício que a gente acabou de fazer. Muito bom, muito bom. Pessoal, comentem aí quem fez, o que sentiu aí nessa experiência de cliques e yogis. Cris, aproveitando que a gente está falando de autoconhecimento, né? Queria puxar uma história que você também me trouxe recentemente, muito bonita, não está no livro, mas que a prática que você fez, né? Ou a condução que você fez junto dessa criança para quem você deu aula, que é a Luísa, foi muito interessante no sentido dela se auto-perceber, né? No seu próprio corpo. Compartilha com a gente, eu acho que pode ser interessante para quem está assistindo também. Então, a Luísa era uma criança típica, né? Quer dizer, agora ela já é uma adulta, né? Típica. Ela esteve comigo durante 8 anos, né? Então, assim, bem no início que ela entrou na yoga, ela não fala, mas ela entende tudo que você fala. É bem interessante. Ela tem dificuldades motoras, ela na época tinha bastante questões assim emocionais, assim, sabe? Ela era até um pouco agressiva e então e com várias, mas assim, várias dificuldades motoras mesmo. E daí foi muito interessante que a evolutiva da Luísa foi muito rápida, sabe? Até, por exemplo, nessa questão emocional, os pais ficaram impressionados, assim, porque às vezes ela ficava gritando muito, sabe? Em casa, na escola, na yoga. Ela ficava gritando, gritando, gritando. E isso ela foi transmutando mesmo, através de exercícios da yoga. E ela não conseguia respirar direito. Ela respirava assim, ela jogava, assim, sabe? Ela não fazia um movimento, mas ela tentava. O leão, ela amava, sabe? Ela me encontrava na rua, ela fazia, eu ficava fazendo um leão, sabe?
Mas esses exercícios, mesmo ela fazendo, sem muita consciência corporal e sem nenhuma, quase nenhuma consciência da própria respiração, foi transformando totalmente, ela foi vendo mais regulação das próprias emoções dela, foi uma coisa impressionante. Agora, o ganho muito interessante que ela teve, que foi o que eu te contei, é que ela não tinha consciência corporal nenhuma, ela, entre aspas, havia sido até tirada da educação física, porque realmente ela não estava tendo uma evolutiva, né, na educação física. E um dia ela foi no parque com a mãe, tinha umas crianças jogando bola, e ela foi jogar bola, ela chutou bola. Ela nunca tinha feito esse movimento com o corpo dela, nunca. Tinha tido esse controle, né? De usar a perna para chutar uma bola. Né? Ela andava assim, ela andava tipo nem um patinho, né? E aí, depois disso, ela começou a fazer outros movimentos com o corpo, que realmente, eu tenho até um CD da mãe contando para mim, né, toda essa evolutiva, como que ela foi evoluindo, evoluindo nessa questão da consciência corporal, né? E aqui no livro, nesse livro, né, Descobrir o que existe em você, a criança ela também vai descobrindo, lendo o livro, fazendo as atividades do livro, o quanto que a yoga ajuda ela a ter mais consciência do corpo dela, sabe? Exercícios, às vezes, bem simples, em que ela vai sentir mais essa presença do corpo, essa consciência do corpo, né? Então, essa história da Luísa é muito linda, né? E assim, tipo, era demais, assim, no início a aula dela era bem lúdica, bem lúdica, bem lúdica, e depois, assim, ela fez, eu lembro que ela fez 17 anos, e aí eu e a mãe dela é atriz, inclusive, até ela trabalhava na Globo, não sei se ainda trabalha, e aí a mãe dela, um dia, como ela ia fazer 17, nós montamos a aula juntas, tipo um teatro, para mostrar para ela que ela tinha 17 anos, que ela tinha que começar a fazer aula de adulto. E ela ficava assim, sabe? Tipo, e foi incrível, porque a questão dela fazer aulas parecidas com aulas, ela começou com 45 minutos de aula, eu saí de lá, ela fazia 1 hora e 15 Uau, de aula. demais. É. Então, acho que é muito linda, né? E eu conto essa história para os meus alunos adolescentes, sabe? Por isso que eu quis trazer aqui nessa aula, porque como esse livro é bastante para as crianças maiores, eu conto muito essa história para eles, porque às vezes eles têm preguiça, às vezes eles não têm vontade, às vezes eles não levam muito a sério. E às vezes essas histórias reais, verdadeiras, que realmente aconteceu, e ainda de uma criança típica que se esforçou, que se dedicou, que colocava muita energia, ela amava, ela amava, sabe? E isso é inspirador para os adolescentes, sabe? Então, por isso que eu te sugeri da gente trazer essa história como sendo uma história assim para inspirar mesmo, né? As crianças e adolescentes que estão bem, que estão saudáveis, né? Que não tem nenhuma dificuldade motora, que pode ter as dificuldades que cada corpo tem, porque cada corpo é de um jeito. A gente não pode querer ultrapassar o nosso corpo, que é uma das coisas boas para trabalhar com as crianças maiores, porque existe muita competitividade, né? Infelizmente, na sociedade, até mesmo nas escolas. E na yoga a gente traz muito essa questão de que não dá para competir. Na yoga não tem competição, porque o teu corpo é um corpo, meu corpo é outro corpo. E a gente tem que respeitar os nossos limites, né? A gente não precisa ficar indo além, a gente vai até onde dá, e a cada vez a sua flexibilidade vai aumentando, ou não, né? Eu já tive adolescentes, por exemplo, que melhorou muita coisa, mas que tinha uma questão congênita ali, que não ia deixar ir muito além, entendeu? E mesmo assim, os resultados na vida eram muito, muito lindos, né? Com a prática da yoga. Então, é isso. Muito legal. Muitas vezes a gente está desligado, desconectado do próprio corpo, né, Cris? E uma das propostas também da yoga é isso, né? Quando você traz para o momento presente, essa autopercepção, você vai conhecendo a si mesmo, vai conhecendo seus limites corporais, né? E, enfim. Mas você tinha comentado comigo, você usou uma palavra que eu achei muito interessante quando você falou da história da Luísa, que foi fazer um escaneamento do corpo, né? Que era uma prática que você fazia com ela. Traz isso para a gente, né? Isso. Porque, enfim, são pequenos exercícios que nos ajudam a ter essa apropriação maior do A corpo. gente pode fazer agora. Então, assim, primeiro gira o ombro para trás, relaxa bem os seus ombros. Você pode apoiar as mãos sobre as coxas, com as palmas para cima, se for confortável para você, ou a mão para baixo.
Aí você vai fechar os olhos e vai levar a sua atenção para os seus pés. Sinta como que estão os seus pés agora. Observe cada dedo, pé, de uma maneira geral. Observe as suas panturrilhas, como elas estão. Coxas, os joelhos, desculpa, as coxas. Perceba a parte do teu corpo que está sentada na cadeira, no chão, onde você estiver. Como que está toda a parte baixa do teu corpo? Sinta a sua barriga, seu peito. Perceba suas mãos, os dedos das mãos, os ombros. Perceba o seu pescoço, sua cabeça, os olhos. Respire bem fundo e ao soltar o ar, perceba que você vai relaxando desde lá dos pés, onde você observou os pés. Aí você respira de novo e sente o relaxamento das mãos, dos braços. Mais uma respiração e você percebe o relaxamento do teu pescoço, dos seus ombros. E agora respira e perceba o relaxamento da sua cabeça, dos seus olhos, das bochechas. Sinta os seus dentes, solte os seus maxilares, solte os seus lábios, descerre os dentes. E agora observe a diferença de quando você percebeu o corpo da primeira vez e da segunda vez quando você foi respirando, soltando o ar e enviando esse comando do relaxamento para cada parte. E agora respire fundo e ao soltar o ar perceba o relaxamento do corpo como um todo. E aí a gente vai agora, mente soltando o ar, uma última vez, e aí a gente vai abrir os nossos olhos. Percebeu, Carol, como muda? Muda completamente, né? E até a nossa voz. Então é isso, né? Então é muito interessante as crianças desde pequeno, né? E elas gostam, sabe? Porque elas vão percebendo realmente o efeito da yoga no corpo, né? Elas vão tomando esse gostinho, e é lógico que elas vão querer isso, né? É o que eu sinto assim, em relação à yoga para Pois criança. é, e são ferramentas que a gente leva para a vida toda, né, Cris? Isso que é o bacana. E tem uma outra Sim. coisa também, a gente vai fazer uma live na semana que vem, que até vou divulgar mais depois no finalzinho aqui do nosso papo, com o pessoal do RI, que é uma metodologia lá da França, da Micheline Flack. Eles publicaram um livro com a gente chamado Yoga na Escola, que tem diversas técnicas para a sala de aula. E essas práticas que você está trazendo Aham. são super efetivas para qualquer educador de qualquer disciplina, né? Você fazer uma prática dessa de Com presença, de certeza. consciência corporal antes de começar a sua aula, vai fazer toda a diferença, né? Na atenção, no foco, na concentração e para a vida dessas crianças e adolescentes, né? Você sabe, eu lembrei dias que eu tive um professor, que ele é um yogi lá em Resende. Eu estava no primeiro ano do que eu fiz magistério, né? E ele fazia essas práticas com a gente. Era muito diferente depois para estudar o conteúdo que ele ensinava, sabe? E isso, imagina, eu tinha 17 anos. Outro dia aí, né, Cris? Então, ele já trabalhava com yoga naquela época, lá em Resende, no interior, assim. Primeiro a gente começava a rir muito, depois a gente foi Sim, acostumando, sabe? Mas ele tinha um jeitinho muito especial para introduzir. muito bom. Por isso que essas coisas são de aula. Sim, sim. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Mariana Monteiro, já vou chamá-la. Antes da gente chamar a Mari, Mari, ó, íntima já. Queria que você trouxesse mais um exercício desse livro aqui, sobre o qual estamos falando, Descubra o Yoga que existe em você, você que está entrando agora. Esse é o nosso tema da live, que vocês podem conferir depois no link da bio.
Cris, aqui na Onisciência, que é a editora por trás dessa conta, Educação para a Paz, nós temos um Programa Onisciência de Educação para a Paz, baseado no How to Live, a filosofia criada pelo Paramahansa Yogananda, que é o pai da yoga no Ocidente. Um dos pilares dessa filosofia, que tem 4, é a engenharia mental, né? Trabalhar, sobretudo, a questão dos pensamentos, né? Yogananda falava muito de substituir um pensamento ruim por outro bom, e dessa forma ir criando esses sucos mentais, sucos, né, cerebrais, que trazem os bons hábitos, né, que fazem com que a gente tenha os bons hábitos e transformem nossas vidas. Você fala disso também em um dos exercícios. Queria que você trouxesse rapidinho. Sim, tem um título do livro que é exatamente sobre isso, né? Sobre a questão de como você aquietar a mente, tem um, e o outro é sobre como você manter a mente positiva, que é até uma experiência do próprio Gopal, né? Que ele percebeu a importância e a necessidade de manter a mente dele mais positiva. E daí ele coloca aqui, né? Foi colocado aqui no livro, esse exercício do Gopal. Então a gente podia fazer ele agora, que ele começa exatamente assim, você parando, né? Mais uma vez a gente para. Aí a gente poderia respirar. Ele fala: pare, respire, relaxe e observe seus pensamentos. E assim como o Gopal, você pode descobrir que talvez tenha algum pensamento negativo, que você tem o hábito de ter esse pensamento negativo sobre a sua vida. Tente descobrir algum pensamento negativo que, de repente, ele sempre vem assim, na sua cabeça. Então, o Gopal, ele até ele deu uma sugestão, por exemplo, ele tinha, às vezes, mania de pensar: eu não vou conseguir fazer uma boa prova, sabe? Às vezes, eu não vou conseguir fazer uma prova. Ele tinha mania de pensar isso. E até que ele descobriu que ele tinha que mudar essa forma de pensar. E aí ele pensou: bom, eu estudei e eu vou conseguir fazer uma prova. Então, agora a gente quer convidar vocês para tentar lembrar de algum pensamento que você tenha que ele costuma ser negativo, né? Ou sobre você mesmo, sobre as coisas que você vai fazer, porque a gente tem uma mania, assim, às vezes, né? De ter pensamentos negativos sobre nós mesmos, né? De nos depreciar, Uhum. né? Então, a gente podia agora ver se a gente tem algum pensamento, daí você anota esse pensamento que você costuma ter, e aí a segunda parte do exercício é você fazer como um pau. Mude o foco desse pensamento, tornando mais positivo. Então, você vai escrever esse pensamento negativo que você escreveu, você vai reescrevê-lo de uma forma positiva. É isso. Então, vocês podem fazer esse exercício, né? Para que, assim como o Gopal, ele fez isso, e com esse exercício, com a prática da yoga, e com a questão dele ficar sempre observando, ele até coloca isso, né? Que ele continua observando o pensamento dele com bastante esforço para ele manter esse pensamento que para ele era negativo, tornando positivo e manter, né, isso sem tirar esse foco, né, para não perder Muito a bom. Depois que a gente possibilidade de faz, então, a frasezinha do invertendo para o pensamento positivo, a gente fica ali, talvez, repetindo um pouco para aquilo ir exatamente. internalizando, né? Até virar uma prática, um hábito, como era o negativo antes. Não só em casa, mas, por exemplo, às vezes você está numa fila, às vezes você está no ônibus, às vezes você está viajando, né? Até dirigindo, não vai te prejudicar de você ir falando aquela frase que é tão positiva para você, né? E a criança também criar esse hábito de fazer as frases positivas. Muito que bem. Vamos chamar a nossa Agora a gente pode. convidada ilustre. Deixa eu chamá-la Vamos. aqui. Mari Monteiro. Veja se você recebeu aí o Achou, convite, Carol? querida. Eu mandei aí. Opa. Acho que precisa inverter a câmera, Mari. Verdade. É aí que eu nem sei agora como é que eu faço. Bem aí. Tem duas certinhas aí, uma para a direita e outra para a esquerda, mesmo da outra. Ah, não tá aqui. Não, É bem no alto.
Ah, achei. Tá que tá muito clarinho aqui. Peraí. Cadê lá? Foi fazer assim, olha. Aqui, ó. Aí. Agora foi. Tem uma Opa, tem uma participação assessoria especial. técnica. Entendi. Olha, tem gente especial aí nessa aula. Tudo Minha bem? querida, boa noite. Ô, Mari, tudo ótimo. E vocês? Também. Essa aqui é a Lara. Oi, Tá com Lara. 8 anos Oi, agora. Lara. Quando a gente começou a fazer o livrinho da Cris, ela tinha 5 anos. Então, olha só, também serve para as crianças menores, Que bacana, que bacana. Olha que legal. né? 5 anos, que legal. Então, a Mari, vizinha aqui da. você quer se É. apresentar rapidinho, falar um pouquinho do seu trabalho, para Ah, quem pode não te ser. conhece? Então, para quem não me conhece, eu sou Mariana Monteiro e eu criei o Pequenos Mestres, né? Que tem o perfil Yoga Pequenos Mestres, onde depois lá da formação da Cris, eu entrei aí nesse universo lindo aí do yoga para crianças. Então, a gente trabalha mais com a parte dessa parte que vocês estavam falando, né? Do autoconhecimento, da meditação. Então, meu carro-chefe, assim, a minha missão é introduzir realmente o autoconhecimento, mostrar a importância do autoconhecimento na infância, né? O porquê não já começar desde pequenininho. Muito bacana, muito bacana. E aí, a gente está falando hoje do Descubra o Yoga que existe em você. Quer contar um pouquinho da tua experiência com o livro? Então, aí eu conheci o livro, acho que foi em 2018 mesmo. E eu estava com um grupo de alunos, e eles tinham de 5 a 9 anos, né? Tinham duas maiores de 9 anos e tinham uns de 5. E quando eu conheci o livro, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa com esse livro maravilhoso, que isso aqui é muito sensacional. Já era apaixonada pelo yoga com música, que guiava meu trabalho com os pequenininhos, e logo quando a gente está recém-formada é um super apoio, né? O livro da Cris, e até hoje eu uso, tantos anos depois. E quando eu vi esse daqui, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E ainda assim, mesmo vendo, né, lá o prefácio e tal, de que eram para crianças maiores, para poderem escrever, né? Tem toda essa parte. Eu falei, não, eu preciso levar, eu vou dar Legal um essa jeito experiência. e vai dar certo. Aí eu conversei com as mães, né? Eu queria introduzir esse livro. Todas toparam, então cada mãe comprou o do seu filho e eu comecei o trabalho periódico com o livro. Então, uma vez por semana, a gente fazia uma paginazinha, uma atividade lá do livro. E eles amaram, assim, foi incrível. Foi em 2019, na verdade, eu comecei e depois aí veio a pandemia e agora o meu trabalho está mais para atender particular. Então, nesse momento, eu não estou trabalhando com um grupo. E foi muito lindo. Aí não sei se vai aparecer aí, mas eu tenho aqui, ó, trouxe a fotinho. Ah, que fofo. Ai, Maia, eu vi das crianças fazendo as atividades do livro que você mandou Também, né? também. Então tem essa aqui Nossa, dá para ver super que eu tirei bem. com todo mundo. E depois, quando eu mandei para a Cris, ela foi super fofa, que lembra, Cris? Você fez um vídeo para ele. E aí eles ficaram assim, porque aqui conta, né, a história da Cris, da autora, então eles ficaram, né, eles tinham curiosidade de saber. E ela generosamente, gentilmente, mandou um vídeo falando direto com os alunos. Então, quando eu coloquei na sala, nossa, eles ficaram, né, Lara? Não sei se ela vai lembrar que agora tá com 8, ela tinha 5, mas ficou eufórico, né? Ficaram todos felizes que a autora do livro tinha mandado um vídeo para Ela eles. trouxe o livro dela aí, desenhar? Hã? Ela trouxe o livro É, dela que tá ela aqui, ó. desenhou? Então, vocês estavam falando lá daquele exercício, né, do primeiro que a gente fez, lá do Gopal, que aí era sentir e fazer na nuvenzinha. E aí aqui tem o dela, né, o que é o yoga para você. Então, com 5 anos, tá vendo? Ela Ai, escrevia o nome dela, gente, aí ela falou o que era, então eu escrevia para os aluninhos que ainda não escreviam. Então, aqui era o amor, então ela fez umas bexiguinhas de coração. ai, E gente, tá aí o da capa, né, que a Cris também falou, e ela fez essa mandala. Explica aí, Lara, o que que é. É uma mandala que Fala aqui, fala mais alto. é da felicidade, que, tipo, é uma mandala de sol, que é da felicidade, e também tem amor junto dessa mandala.
Viu? Uns 5 aninhos. Então, como eles já Isso aí conseguem, eu né, vou colocar ter. ali, né? Então, ela falou que era uma mandala de felicidade e amor. Aqui tem mais uma fotinho. Essa aqui é uma outra aluninha minha, a Olivia, né, que eu tirei. Ela estava fazendo a atividade de pintar a mandala. Então, realmente, isso é incrível, porque o livro faz com que o aluno se sinta mais pertencente, né, e mais protagonista daquilo. Então, eles ficavam super felizes de trazer. Aqui eles colocam, né, o nominho deles, do jeitinho que eles querem. Então, a gente fazia a atividade do livro, eu juntava e elaborava o resto da aula, linkando com aquele tema que estava naquele dia. E sempre mandava uma atividade para casa, que era o quê? Pintar as moldurinhas, que também são super legais. Então, tipo, você aproveita realmente tudo no livro. E mesmo em uma atividade, você consegue desmembrar e fazer várias, e ter vários insights. Cris, é sensacional. Você sabe, né? Ai, que bom, Mari. Super Então, obrigada, eles viu? levavam a Não, moldurinha para trabalhar eu em casa. estava olhando as fotinhas que você mandou, cada fotinha tão linda. É, mandei. Então, eles levavam para fazer em casa as moldurinhas, que são, né, mandala, então era um tempo de concentração. Os pequenininhos eu sempre orientava, né, a mãe, de também nunca ser nada forçado, nada obrigatório, porque senão fica, né, fica chato, a criança, né, pega, ao invés de se aproximar, se distancia. Então, sempre daquele jeitinho lúdico que a gente conduz, sem pressão, e vinham coisas lindas, assim, incríveis, mandala super pintadinha, eles adoravam mostrar, ficavam super orgulhosos, cada um com seu livrinho. E é isso. E agora, E é legal nas aulas particulares, né? Vou voltar agora a introduzir. Me deu esse super insight de introduzir também nos alunos particulares, né? Deles terem o livrozinho. Depois te conto, Cris, depois te mando o resultado. Obrigada por querer saber. Resultados e fotinhos daqui, mas é demais, assim, acho que todo mundo, até eu mandei um áudio para a Cris na época, eu falei, Cris, eu estava com um projeto de levar para a escola, né? E eu falei, isso aqui tinha que estar dentro da escola, imagina que incrível, né? Uma escola Uhum. comprar tipo, um monte de livro e botar lá dentro isso daqui, e fazer um projeto, né? Tem tanta escola com projetos bacanas, especiais, Pois é, voltados pois para o é. É autoconhecimento, mesmo. para as emoções. E começar a sugerir isso. Eu estou com várias alunas que estão procurando meu curso, que elas são proprietárias de escola e elas estão fazendo curso de yoga para Uhum. criança, porque elas querem entender essa área, né? Algumas até passam a ser as professoras das crianças, né? E de repente sugerir isso. Não, tem Olha, que muito fazer isso. Aqui bacana. tem tudo para estar, né, dentro de uma escola de mente aberta, e, Na né, verdade, a porque gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que agora contempla habilidades socioemocionais, né, dentro do projeto exatamente. pedagógico. Uhum, Então, faz super sentido, né? A gente ainda tem esse respaldo agora de lei, entre aspas, para introduzir esse tipo de conteúdo que sempre soubemos é fundamental no desenvolvimento da criança, do uhum. adolescente, né? E entendo um livro, que é um material de suporte super interessante, porque é isso, você interage, né? Você participa junto, você customiza. Isso que você falou, gostei muito da palavra que você usou, Mari, de pertencimento, né? Porque Uhum. na medida em que a criança vai fazendo, ela se sente integrada e parte desse processo, né? Tem a história do Gopal, mas ela também está junto, é como se ela fosse da turminha do personagem. Sim, Então aí isso eles se também é sentem super algo que amigos do personagem, eles ficam íntimos, sabe? É Aham, muito, muito bacana, porque aí o Gopal é uma criança, então, apesar de ter a gente como mediador ali, é uma criança falando para outra criança, né? isso. Então, é a vivência de uma criança para outra criança. Então, é muito, muito rico, muito bacana. Nossa, Mara, feliz da você já escola viu que coisas que levar eu o vou livro dizer? também. Será que ela já leu exercícios que ela fez no livro? Ela acha que é alguma coisa diferente hoje ou está tudo igual em relação a yoga? O que a yoga te ajuda, Lara? A ficar nos braços, sabe? Tem que falar um pouco mais Ter alto. mais paz, né? Pra você conseguir fazer, tipo, as coisas, né? Pra ter mais atenção nas coisas que Uhum. você faz. E o yoga é muito bom pra criança. Eu adoro yoga também, né? Adoro yoga.
E do livrinho, você achou incrível? Sim, Né? muito legal esse livro. Não sei se dá Que para ouvir, que bom. ela falou baixinho. Ela falou muito legal esse livro, sim. E hoje, Feliz. e essa semana, eu tive um feedback da professora dela, me mandou um áudio e falando, agradecendo a presença da aula, a presença da Lara na classe dela, na sala dela, na turma dela, né? Dela levar essa luz da yoga para dentro da sala, né? Que ela Ai, ajuda a harmonizar os alunos, ajuda a harmonizar a sala, ajuda a professora a introduzir, né? Que nem você falou, 30 segundinhos de uma respiração antes, quando você volta do pátio, antes de iniciar, né? O que que a professora faz? A professora faz Fala cheiro. melhor, então. A professora faz assim, a minha gente, não. Andréia, né? Terceiro ano lá. Aí a gente faz assim, cheira a florzinha. Você pode segurar do jeito que quiser, né? Aí você faz assim, cheira a florzinha. Solta o ar. E você ajuda, né? Uhum. E disse que teve uma votação, como é que era? Sim, mas outras coisas lá, das pessoas que ajudam mais. Das professoras que mais, Quem que é as bem pessoas legal, que são mais legais, que ajudam a sala, e aí ela ganhou. primeiro lugar. Muito Ganhou em legal. primeiro lugar, porque ela é a que mais ajuda a sala a ficar calma. Então é Ai, que muito lindo, sabe, né? Então você vê isso felicidade. se perpetuar assim e ser levado espontaneamente pela criança, né? Quem vai pegar Desde aquela minha pequeno. foto lá? Cadê? Com Eu, certeza, eu ela já acabei tá de ter uma acabando. ideia aqui, viu, Laura? O que que você acha da gente Ela, fazer uma prática do livro juntas aqui com a Cris Pitanga, aproveitando que a autora está aqui ao vivo com a gente, do livro, e fazer uma das práticas dele? O que que você acha? Topa? né? Ela estava aqui fazendo, né? Uhum. Vamos Vamos fazer? Você fazer? faz aqui. Você aparece aqui, ó, para eu fazer junto. Então, para a gente finalizar, a Vai gente lá. vai fazer um exercício que o Gopal ensinou para os amigos dele, que é pense nos outros e envie boas vibrações para eles. Então, assim, a gente vai fechar os nossos olhos, vamos sentar com a coluna reta, a gente vai respirar, solta o ar. Veja o que é mais confortável para você, soltar o ar pelo nariz ou soltar pela boca. Você respira, solta o ar profundamente. Mais uma vez. Conforme você vai soltando o ar, perceba o relaxamento dos teus ombros, o relaxamento do teu corpo. Relaxe profundamente. Sinta ali a calma no teu coração. Agora que a gente está calmo e que a nossa mente também se aquietou, vamos visualizar no ponto entre as sobrancelhas uma luz branca brilhante. Vamos envolver os nossos amigos, a nossa família, as pessoas dessa escola, da nossa escola, com essa luz brilhante. Vamos envolver aquelas pessoas que parecem que não gostam da gente, aquelas pessoas que gostam da gente. Vamos envolver todos nessa luz. Mentalize também o mundo inteiro envolvido nessa luz da paz, da calma e do amor. E agora a gente podia juntos juntar as mãos aqui na altura do coração. Enquanto a gente canta o Om, a gente imagina que essa luz está se espalhando para todas essas pessoas que a gente visualizou. Namastê. Namastê. Vou até tocar o Lara, sininho. muito obrigada, mamãe, Mari, gratidão, viu, pela presença de vocês, por esse lindo depoimento. Parabéns pelo trabalho que você realiza e super gratidão aí por você ter compartilhado conosco a sua experiência. Obrigada, Cris. Foi uma honra, um prazer, uma alegria.
Adoro estar aqui. Tenho vários livros da Educação para a Paz. Meu filho tem aquele do adolescente, agora vai me dar um branco, eu vou passar vergonha. Do Bar Aqui da Batalha dos Mundos. É, sim, sensacional. Eu li, minha Legal. mãe leu, eu quero enfiar ele para todos os adolescentes lerem na vida. Incrível. É incrível mesmo. Incrível, incrível. Parabéns pelo trabalho. Vocês duas. Obrigada, De Mari. todos por Obrigada, trás de Laura. tudo isso. Obrigada, Um gente. Obrigada, Cris beijo. Pitanga. Obrigada, Bom, Carol. Valeu. bom, vamos ficar até o finzinho, todo mundo aqui abraçadinho, assim, nessas janelinhas. Queria só retomar aqui, a gente falou aqui do Descubra o Yoga que existe em você, esse livro maravilhoso da Cris Pitanga que você encontra no link da bio, saindo aqui da nossa live. Quero agradecer, Cris Pitanga, mais uma vez, pela parceria, por estar com a gente, por ser quem é, pelo seu trabalho lindo. Obrigada, Laura. Obrigada, É Lara, Mari. tá? Só porque depois Lara. ela não ficar brava depois. Ela fala Lara. Desculpa. Lara, né? Desculpa, Lara. Obrigada, obrigada a todo mundo que esteve presente. Cris, quer falar alguma coisinha no final? Obrigada, Mari. Congela aí um pouquinho para eu dar um print em vocês. Peraí. Consegui. Depois eu mando. Foi? Então, pronto. Então, obrigada, gente. Semana que vem estamos de volta. Toda quarta-feira, 8h30 da noite, tem live aqui no Educação para a Paz. Beijo, boa semana, até mais. Namastê, tchau, tchau. Namastê.